Hoje, 2 Samuel, capítulo 2, tá? Abra sua Bíblia e vamos estudar a palavra do Senhor. Vamos lá então. Passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: Devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu que sim. E Davi perguntou: Para qual delas? Para Hebrom, respondeu o Senhor. Aqui chama atenção uma coisa, pastor. Observe que nós iniciamos o capítulo 2 vendo Davi falando com Deus, né? E perguntando para Deus, tá? O que ele deveria, para que cidade ele deveria ir, e aguardando uma resposta de Deus. Então assim, a gente já começa a ver um perfil assim que Deus gosta, né? Porque Deus gosta quando a gente busca a direção dele. Não sei se nessa manhã você já buscou a direção de Deus, mas Deus se agrada. E você vê que aqui ele não está traumatizado, né? Porque lembra do episódio de Keila? De Keila, ele pergunta, né? Ele vê a situação que ele está passando, que não tem nada a ver com ele, mas ele quer defender Keila porque Keila está sendo tomada, saqueada. E ele pergunta também para Deus, né? Fala assim: devo atacar os filisteus que estão tomando Keila? O Senhor fala: sim, né? E daí que os soldados ficam temerosos, perguntam segunda vez, e fala assim: não, sim, estou dando nas suas mãos. Só que depois eles entregam Davi, né? Ele então, quer dizer, pela própria Keila, que ele ajudou a salvar. Keila que ele ajudou a salvar. Então, tipo assim, você vê que aqui ele podia falar assim: meu Deus, vou perguntar de novo para Deus. E Deus vai dizer, né, que, né, devo ir para... Como é que eu vou confiar se na outra vez eu... Então ele pergunta, né? Deus fala e ele obedece. A vontade de Deus para ele independe. E agora, né? Então, Deus manda ele ir para Hebrom, tá? E olha só o que vai acontecer lá em Hebrom, né? Quem ele leva e o que vai acontecer lá em Hebrom. Acontece algo muito especial com Davi. Vamos lá. Então, Davi foi para Hebrom com suas duas mulheres, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, carmelita. Davi também levou os homens que o acompanhavam, cada um com sua família, e estabeleceram-se em Hebrom e nos povoados vizinhos. Então os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi rei da tribo de Judá. Informado de que os habitantes de Jabes de Gileade tinham sepultado Saul, Davi enviou-lhes mensageiros que lhes disseram: O Senhor os abençoe pelo seu ato de lealdade, dando sepulturas a Saul, seu rei. Seja o Senhor leal e fiel para com vocês. Também eu firmarei minha amizade com vocês por terem feito essa boa ação. Mas agora sejam fortes e corajosos, pois Saul, seu senhor, está morto e já fui ungido rei pela tribo de Judá. Então observe que diz agora ele vai para Hebrom, lá ele é procurado, né, pela tribo de Judá, tá? E agora então ali ele é ungido rei, mas agora ele é ungido rei da tribo de Judá. Ele não é ungido rei de todo Israel, tá? Mas observe como às vezes as coisas não acontecem como a gente imaginava que deveria acontecer, ou como nós gostaríamos de que acontecesse. Afinal de contas, né, o Samuel ungiu ele lá atrás como rei de Israel. Então, aqui nós estamos falando de praticamente 17 anos depois, gente, né, que ele tinha sido ungido rei. Né? E agora então Saul morre, ele aguarda, né, todo o processo de Deus na vida de Saul. Saul então morre. Ele podia chegar e falar assim: não, a partir de agora então eu sou rei de todo Israel e acabou, né? Eu sou um homem ungido, Deus me ungiu. Não, ele continua aguardando no Senhor. Agora vem uma tribo, né, chamada tribo de Judá. Essa tribo vem e fala: nós te reconhecemos como nosso rei, tá? Mas é aquela tribo, tá? Vamos ver o que faz os demais israelitas? Então lá. Enquanto isso, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, a Manaim, onde o proclamou rei sobre Gileade, Assuri, Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel, e reinou 2 anos. Entretanto, a tribo de Judá seguia Davi, que a governou em Hebrom por 7 anos e 6 meses. Agora, olha que interessante, gente. Só um pouquinho antes ainda da parte anterior que nós lemos agora. Quando fala que o pessoal de Jabes de Gileade, né, Davi mandou, né, para eles, né, falou para eles: olha, eu gostei da atitude que vocês tiveram indo lá pegar o corpo, né, do Saul, sepultar, né, e por causa disso eu vou firmar uma amizade com vocês. Só que detalhe, gente, agora na sequência a gente vê o Abner, que era o comandante do exército de Saul, pegando o filho de Saul, Isbosete, tá, e instituindo ele como rei. Observe que em um a gente vê Deus conduzindo Davi para ser rei, né, da tribo de Judá. Agora outro a gente vê Abner, né,
colocando, né? Tipo assim, não podemos perder o poder político aqui, o reinado, vamos estabelecer o filho do Saul aqui, né? O Isbosete. E o que acontece? Ele fala, e o Isbosete, ele tinha 40 anos, tá? Ele ficou reinando, tá? Por 2 anos, tá? E quem que ele reinou? O versos 9, onde proclamou o rei sobre Gileade, que é Jabes de Gileade. Aquela cidade que Davi fez. Ele falou assim, olha, eu proclamo minha amizade com vocês pelo aquilo que vocês fizeram com Saul. Mas observe que aqui o reino está dividido, gente, né? Israel, que era ficou dividido agora. Parte Judá com o rei agora Davi e parte com Isbosete, né? Que na verdade você vai ver aqui que Isbosete era o rei, mas o cabeça aqui você vai ver que é Abner. Abner que é o cara, né? Tá? Então vamos lá. E Davi fala que Davi então governou em Hebron ali por 7 anos e 6 meses. Vamos ver o versos 12 em diante. Abner, filho de Ner, e os soldados de Isbosete, filho de Saul, partiram de Manaim e marcharam para Gibeão. Joabe, filho de Zeruia, e os soldados de Davi foram ao encontro deles no açude de Gibeão. Um grupo posicionou-se num lado do açude, o outro grupo no lado oposto. Para ficar bem claro, o exército de Davi, agora com o exército de Isbosete, né? Eles saem para se encontrar num açude e você vai ver o que acontece, para batalhar. Então Abner disse a Joabe, vamos fazer alguns soldados lutarem diante de nós. Joabe respondeu, de acordo. Então 12 soldados aliados de Benjamim e Isbosete, filho de Saul, atravessaram o açude para enfrentar 12 soldados aliados de Davi. Cada soldado pegou o adversário pela cabeça e fincou-lhe o punhal no lado, e juntos caíram mortos. Por isso, aquele lugar situado em Gibeon foi chamado Eucate Azurim. Houve uma violenta batalha naquele dia, e Abner e os soldados de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Estavam lá Joabe, Abissai e Azael, os 3 filhos de Zeruia, e Azael, que corria como uma gazela em terreno plano. Antes de nós entrarmos na história aqui, que vai entrar agora no verso 18, então só para você entender bem, gente. Agora, lembra que antes o inimigo era os filisteus. Agora, o inimigo está em casa. Eles estão começando a guerrear contra eles mesmos. Em vez de se unirem, em vez de se fortalecerem, Saul morreu, eles precisam se fortalecer, eles precisam ser um só. Instaura alguém, institui alguém como líder. No caso, Davi era a pessoa que estava ungida por Deus. Não, eles resolvem então ter 2, né, líderes. Davi, Judá, Isbosete, agora do pessoal de Benjamim, né, e daquelas cidades colocado por Abner. E agora então, para agravar mais ainda, eles querem decidir quem que é o mais poderoso. Ou seja, quer um vencer o outro e vai para a batalha, lutando um contra o outro. Tá? E o que acontece nessa primeira encontro, nessa primeira batalha, até eles têm uma atitude um pouco de sabedoria, tipo, em vez de a gente se matar numa batalha, vamos mandar 12 homens, tá? Vai os 12 homens ali, os soldados de Davi vencem, os soldados de Isbosete e de Abner, mas isso continua desencadeando uma briga entre eles, e agora, senão, o verso 18 vai contar detalhes de algumas situações. Diz ali, né? E Azael, que corria como uma gazela em terreno plano, perseguiu Abner sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Abner olhou para trás e perguntou, é você, Azael? Sou eu, respondeu ele. Disse-lhe então Abner, é melhor você se desviar para a direita ou para a esquerda, capturar um dos soldados e ficar com as armas dele. Mas Azael não quis parar de persegui-lo. Então Abner advertiu Azael mais uma vez, pare de me perseguir, não quero matá-lo. Como eu poderia olhar seu irmão Joabe nos olhos de novo? Como, porém, Azael não desistiu de persegui-lo, Abner cravou no estômago dele a ponta da lança que saiu pelas costas, e ele caiu, morrendo-lhe mesmo. E pararam todos os que chegavam ao lugar onde Azael estava caído. Só para você entender, naquela batalha lá em torno do açude, dos 12 contra 12, tá? Então o exército de Abner, né, e Isbosete, descendência de Saul, perde aquela batalha, então eles começam agora a sair, embora, fugir. Nisso, o Azael, que é irmão do Joabe, chefe do exército de Davi, começa a correr atrás deles. Tá? Este Abner fala assim, Azael, para com isso, faz o seguinte, captura um dos nossos soldados, pega as armas dele, leva, né, para o teu pessoal, tipo assim, ó, catamos as armas, porque significava muita coisa esse capturar das armas. Tá? E deixa a gente quieto, nós não queremos confusão, eu não quero te matar agora.
Tá? Mas o Azael, queridos, que fala que corria como uma gazela, não sei o que, Eu fico imaginando a cena, né? ele correndo, né? Fico imaginando a cena. Esse é um rapaz muito veloz, né? Não ouve também o que a Abner está falando, que a princípio não queria fazer mal para ele, né? Já tinha tido muita morte, já estava, acho que, sei lá, tentando refletir na besteira que fizeram. Ele não para, então aí agora ele é morto. Agora então ele é atravessado por uma lança, tá? Gente, e se estava ruim a coisa, então agora começa a ficar pior entre eles, entre o relacionamento desses irmãos, porque eram irmãos, tá? Então olha só o que vai começar a acontecer. Então Joabe e Abisai perseguiram Abner. Ao pôr do sol, chegaram à colina de Amá, de fronte de Giá, no caminho para o deserto de Gibeon. Os soldados de Benjamim, seguindo Abner, reuniram-se formando um só grupo e ocuparam o alto de uma colina. Então Abner gritou para Joabe: o derramamento de sangue vai continuar? Não vê que isso vai trazer amargura? Quando é que você vai mandar o seu exército parar de perseguir os seus irmãos? Olha o detalhe. Quando você vai falar, né, que o seu exército pare de perseguir os seus irmãos, aqui ele está falando, gente, nós somos tudo irmão, nós estamos brigando entre nós estamos rachando a nossa casa, nós estamos destruindo o nosso reino, né? Temos 2 reis, mas nós somos um povo só, tá? Vamos ver o que o Joabe vai falar. Respondeu Joabe: juro pelo nome de Deus, que se você não tivesse falado, o meu exército perseguiria os seus irmãos até de manhã. O meu exército, que é o de Davi, né, comandado por Joabe, perseguiria quem? Os meus inimigos? Os seus irmãos. Irmãos, até de manhã, tá? Vamos lá. Então Joabe tocou a trombeta e o exército parou de perseguir Israel e de lutar. Abner e seus soldados marcharam pela Arabá durante toda a noite. Atravessaram o Jordão, marcharam durante a manhã inteira e chegaram a Manaim. Quando Joabe voltou da perseguição a Abner, reuniu todo o exército. E viram que faltavam 19 soldados além de Azael. Mas os soldados de Davi tinham matado 360 benjamitas que estavam com Abner. Levaram Azael e o sepultaram no túmulo de seu pai em Belém. Depois disso, Joabe e seus soldados marcharam durante toda a noite e chegaram a Hebrom ao amanhecer. Então você veja, gente, que esse encontro trágico, né? Perderam-se 19 vidas do exército de Davi e 360 300 do exército de Saul, agora de Isbosete, filho de Saul, né? Ou Abner, comandante, tá? Então, entre quem? Entre os irmãos. Uma guerra da família, tá? Queridos, então, ao expor essas escrituras, né, é importante mataram 360, né? Você acompanhe, porque agora o capítulo seguinte vai iniciar com a guerra entre as famílias de Saul e de Davi. Mas amanhã nós vamos falar sobre isso. Eu quero voltar um pouquinho ao capítulo 2, justamente para perguntar para você, as guerras que você tem travado. Pensa nisso. Você tem matado muitos irmãos? Às vezes a gente acha que os irmãos são só aqueles de sangue, né? Mas se a gente partir do princípio e pensar que todos são filhos de Deus, então todos são nossos irmãos. Eu preciso lembrar que você é meu irmão, né? Você precisa lembrar que eu sou teu irmão. Às vezes a gente precisa lembrar para aquela pessoa que está te fazendo mal, que está te perseguindo, que às vezes até te encurralou e que agora quer te matar. Lembra ele que é teu irmão. Às vezes você está perseguindo alguém e você quer destruir essa pessoa. Talvez você tenha suas razões, talvez pelo mal que ela te fez. Mas o que você precisa lembrar é que é o teu irmão, né? Como disse o Abner para o Joabe, né? Até quando vamos derramar sangue? E Joabe, ele só esperava um grito. Ele falou assim, ó, se você não tivesse falado isso, teríamos derramado muito sangue entre os nossos irmãos. Como você falou, e olha que o Joabe tinha acabado de perder o irmão dele, que é o Azael. Tá? Então, quer dizer, há ali uma retomada de consciência, pode dizer assim, e eles resolvem, então, parar por ali, aquela batalha. Mas nessa já tinham perdido 360 homens, o exército, né, de Israel, do lado de Abner e Isbosete, contra 19 no de Davi e Joabe. Queridos... Isso tem que ser pensado, né? Tem gente que guerreia contra a própria igreja. A própria igreja. A própria igreja. Às vezes, né, sem saber, está guerreando contra a igreja, né? Você pensa estar fazendo um serviço a Deus. Né? Às vezes, vou citar aqui, vamos pensando um exemplo assim, às vezes a pessoa tem muito
tempo de lazer, coisa assim, mas implica às vezes com a igreja. É. Às vezes a pessoa é da igreja, né? Daí às vezes ou a esposa quer ir para a igreja, ou o esposo quer ir para a igreja, depois, não, você não vai. Exato. Eles Não, acabam... você não vai porque agora eu preciso de você aqui. Então, e não entende que está travando uma guerra, né? Entre irmãos. Entre irmãos do seu território, quer dizer, não somos inimigos. Família é aquilo que faz bem. Se tem alguma coisa que se faz bem, é isso, né? Então, às vezes tem pessoas às vezes que tem tempo na igreja e não entende isso, né? Exatamente. Então, assim, que a gente possa ter o amor, a compaixão, deixar o Espírito Santo falar o nosso coração, mostrar, né, que os nossos irmãos é para serem ajudados e não mortos. E nós precisamos uns dos outros. Uns dos outros. Uns dos Sua outros. casa também. Agora falando um pouquinho da sua casa, da sua família, dos seus irmãos, sim, de sangue. Quantas famílias você conhece que o irmão não fala com outro irmão, que uma irmã não fala com outra irmã? Tem raiva do irmão, tem raiva. Gente, lembra que é irmão. Tem gente que quer destruir o outro irmão. Tem gente que tem ódio mortal. Eu tenho ódio mortal do meu irmão. Gente. Tenho ódio da minha irmã. Não há mais tempo para isso. Nós somos Não tudo é da tempo mais mesma pra Israel, isso. gente. Né? É hora de nós nos unirmos, sim, para lutar contra o nosso inimigo. Claro, contra os nossos inimigos externos. Contra os inimigos de Deus, Exatamente. não contra os nossos inimigos. Gente, entenda uma coisa. Nós temos que lutar contra os inimigos de Deus, não contra os nossos inimigos. Eu falava esses dias, né, que nós estamos vivendo um momento muito interessante, porque assim, com o ataque e a perseguição sobre a igreja de Cristo, uniram-se as religiões, né? Católica, Isso, foi uma evangélica. grande bênção. Por quê? Antes defendiam dogmas, né? Defendiam placas de igreja, mas quando começaram a atacar Cristo, que é comum então é o seguinte, depois nós discutimos as nossas diferenças doutrinárias, mas agora nós temos que se unir porque é Cristo, é o nosso, somos um em favor dele, né? Nós somos contra os nossos inimigos que atacam Cristo, ou que querem impedir Cristo. Gente, isso une, fortalece, deixa você um exército imenso, gigante, que é o que Deus quer. Onde há unidade, Deus ordena a bênção. Então, reconhece o teu irmão aí como teu irmão, ora por ele, abençoa ele. Aí que nesta manhã de domingo seja uma manhã, quem sabe, para você pegar o telefone, né, ligar para o teu irmão, para a tua irmã, mandar uma mensagem, né, quem sabe escrever uma carta. Lembra? Quanto tempo faz que não escreve carta? Né? Não existe mais carta. Lembra que você escrevia carta, selava, colocava lá, selava, mandava por correio. Né? Escreve uma carta, né? Escreve, busca as coisas boas do teu coração. Lembra quando você era criança, pequeno, brincava junto com o teu irmão, com a tua irmã. Lembra das coisas boas, escreve lá e fala: saudades, meu irmão, eu te amo, né? E se eu te fiz alguma coisa, eu te peço perdão. Gente, que manhã linda de restauração, tá bom? Não entra na guerra contra a família, não, contra os irmãos, tá? Porque você vai ver amanhã, a gente vai estudar sobre isso, você vai ver o que vai desencadear coisas terríveis que não vale a pena. Como diz o pastor Andressa, unidos nós somos mais fortes. É verdade. Vamos lá então? Pastora, aqui, vamos cumprimentar rapidamente.